Aqui na sede do PT, estamos aqui com o nosso amigo Padre Severino, presidente do PT, nosso amigo Ivo, e a Socorro Rodrigues, faz parte também do PT municipal aqui na cidade de Conde. Padre Severino aqui com a presença ilustre, e ele vai conversar com a gente sobre alguns pontos que estão aí sendo discutidos na cidade de Conde. Um dos tais é a respeito de uma possível filiação, ou digamos assim, conjuntura do Partido dos Trabalhadores com o partido PTB, ou PR, da atual pré-candidata Tatiana Correia. Padre Severino, você tem a falar sobre isso? Primeiro, uma boa tarde a todos os condenses, aos ouvintes que acompanham os portais, Conde e demais segmentos que nos podem assistir. Nosso abraço fraterno, nossos votos de muita paz e de iluminada consciência. Antes de tudo, nós estamos vivendo um processo democrático. Ora, esse processo vai pouco a pouco se desenvolvendo aonde o diálogo se faz necessário com diversas frentes, sobretudo quando se quer construir um projeto social, um projeto para o bem comum, o bem cidadã de uma população. É claro que o nosso partido está aí se apresentando, propondo e tem, com certeza, projetos. Esta cidade carece e merece propostas com bastante precisão. É certo que ainda temos um tempo curto, é necessário ainda apurar vários elementos, o que nós estamos fazendo. Nosso presidente Ivo, com certeza, tem uma pauta, e os demais que compõem a direção do partido. Padre Severino, está rolando na cidade de Conde que o filiado Edinho é pré-candidato pelo partido PT para substituir a Vossa Excelência na chapa majoritária. O senhor confia essa posição ou não? Meu amigo Jário, antes de tudo é preciso saber que dentro do partido, em qualquer partido, ele sofre aquilo que é de direito, o exercício democrático. Então qualquer filiado, de um partido, a princípio ele é candidato, ele é credenciado, está na potência de se tornar um candidato. Alguns amigos ligados ao diretório, alguns filiados, apontaram o nome dele, o que é interessante. Sempre será interessante que dentro desse processo um ou outro se organize e apresente nomes. É claro que junto ao nome dele também foi apresentado o nome da professora Socorro Rodrigues. Então nós temos dois nomes. Ora, nada é tão definido desde que aconteça a convenção do partido, o que em pauta e conforme o calendário eleitoral deve acontecer em junho, quando então o partido deve celebrar o consenso e homologar junto à instância máxima do TRE o nome próprio do nosso partido. Com certeza nós temos esse nome. Pode surgir outros nomes, além de Socorro, o Edinho, um outro, quem sabe. No entanto, nós não podemos agora como declarar oficialmente, até porque seria ingenuidade do próprio partido e sua direção de dizer se é Edinho. A gente não pode aceitar, que até seria contra o processo democrático, de modo que são nomes, com certeza, de boa envergadura, como do companheiro Edinho e da Socorro Rodrigues, que também nós apresentamos como candidata. Isso se não surgir um outro nome. Ou depende muito, quem sabe, das reviravoltas que o processo democrático impõe, que muitas vezes é preciso acolher. Eu penso que até chegar à convenção nós teremos muitas surpresas, por que não? Bom é estarmos abertos para acolher o que é novo
e o que venha a ser bom para o nosso município de Conde. Padre Severino, boa tarde, aqui é Mário Luiz, carioca da TV Conde. E eu gostaria de pedir ao senhor, se o senhor poderia esclarecer para o povo condense a desistência da sua candidatura. É muito oportuno, caro carioca. Eu devo dizer que, tendo vivenciado com o povo condense um exercício de padre por mais de 7 anos, sempre fui atento aos seus sofrimentos e sempre procurei, no diálogo, na cidade, em todo o município, com os segmentos devidos, a construção do bem dessa gente. É claro, como padre, na ótica da fé e do Evangelho de Cristo. Como cidadão, naquilo que é do exercício do direito, do bem-estar do seu povo. Daí a necessidade de atender ao convite, os apelos de tantos desta comunidade, deste município, como também do grupo da qual sempre fui simpatizante desde cedo na minha juventude, quando morava em Guarabira, já militando no Partido dos Trabalhadores, já nas grandes lutas em prol de Lula, em prol desse partido. De modo que me acendeu a vontade. E assim me tornei um filiado oficial, me tornei um membro deste partido e aqui estou. Primeiro, na perspectiva de me tornar um candidato e o prefeito dessa cidade. Ora, dada algumas circunstâncias pessoais, inclusive o fato de eu ser um sacerdote, ou seja, eu já tenho um governo que exerço como pároco, como aqui aconteceu no Conde e agora na cidade de Bahia. É claro que o fato de ser padre me traz um peso e ao mesmo tempo uma gratidão a Deus. Eu posso, no púlpito e no altar, ser um grande político, como de fato sou, ajudando a essa gente pela via espiritual e também a orientação social, conforme a doutrina social da Igreja Católica, a fazer a grande política que sugere o próprio Evangelho. Isso é um peso para que eu não queira ficar apenas em um partido e, quem sabe, num cargo eletivo. É claro que tem outros fatores. No entanto, essa minha vocação de padre tem me feito tomar a decisão de continuar este político de P maiúsculo, onde a igreja toda e qualquer segmento religioso participa na construção social e no bem comum do povo de Deus. Como aceitou o grupo? O grupo como é que aceitou a sua decisão, Padre Severino? Como é que o grupo do PT aceitou a sua decisão de não ser mais pré-candidato aqui na cidade de Conde? Como é que o grupo reagiu diante de um acontecimento que, segundo as pessoas da boca a boca, o senhor era o mais favorito a ser o futuro prefeito da cidade de Conde? De fato, a gente goza desse favoritismo e agradeço muito a Deus e ao povo do Conde por isso. O que não impede de indiretamente a gente influenciar, ajudando a construir essa sociedade condense. O padre Severino, que foi padre do Conde, continua sendo amigo do Conde e um amigo desse povo, de modo que estou aqui somando com o partido nesta cidade onde voto. É claro que a minha desistência não deixa de trazer um certo sofrimento. Todavia, com certeza, o grupo compreendeu, e eu creio que os nossos munícipes compreenderão, o fato de que, pelo Evangelho, eu posso dar uma contribuição política muito mais abrangente, não só para o município do Conde, como para a região da nossa Igreja Católica no estado da Paraíba, precisamente na região metropolitana, da capital se atinge Bahia, onde estou como pároco, e o Conde indo para o sul. De modo que essa visão de uma participação política ampliada nos faz compreender a nossa posição. Só mais uma pergunta, Padre Severino, a respeito de um provável apoio ao atual gestor e também ao seu pré-candidato, que é também seu vice-prefeito do Conde, Quintino Regis,
rola nos anais da cidade, que a Vossa Excelência esteve em almoços, esteve em algumas reuniões secretas, digamos assim, com o atual gestor da cidade, também com o atual vice-prefeito e pré-candidato da cidade de Conde. Rola então aí um futuro, digamos assim, apoio à pré-candidatura do atual pré-candidato Quintino Regis, ou isso são só especulações? Caro Jairo, um padre é um homem da palavra, é um homem da fé, é um homem do diálogo. Seria até deselegante de minha parte não receber em minha casa aqueles que lá procuram. Todos me procuraram para me escutar, para ouvir uma palavra. Então a minha casa foi, sim, confirmo, o senhor prefeito, muito respeitosamente me visitou, como também me visitou respeitosamente a senhora Tatiana, respeitosamente me visitou o senhor Charles. Todos eles, né, foram para ouvir do padre uma palavra, saber nossas intenções. E é claro, num processo político, em uma jovem democracia, se pensa posturas, se pensa apoios e somas. É claro que eu não posso dizer a você que fechei causa com algum deles. Qualquer decisão minha precisaria passar pela executiva do nosso partido. Foi bom conversar e continuo aberto a acolhê-los em minha casa e a outros que interessarem em conversar comigo, mas remeto sempre à instância máxima, que é a direção do partido e seu diretório, sobretudo na hora de se fazer acertos mais precisos. Essas visitas, essas conversas fazem parte de um período eleitoral ou de um período onde as pessoas especulam. O demais são fofocas, o demais a gente lamenta, são especulações sem fundamentos, onde a gente escuta coisas que de fato são até engraçadas nesse imaginário popular e da cultura política, muitas vezes com elementos negativos. Mas fique certo que o padre de Ibagué, votante do Conde e membro deste partido, estará sempre disposto pela palavra, no diálogo, à escuta e também a participar das intuições, desde que sejam para o bem de todos. Então o senhor não afirma que não existe ainda um acordo com nenhum pré-candidato da oposição aqui na cidade de Conde ou situação? Claro que não. Todos são especulações. Agora, com certeza daremos passos futuros aonde de fato sentaremos e trataremos daquilo que viabilizar um crescimento do partido e um projeto que venha a edificar o bem dessa cidade, desse município, seja lá para fazer uma bela oposição àquele que, por acaso, seja para mesmo ganhar as eleições neste município e nos tornarmos, quem sabe, aqueles que deverão guiar esta região. Muito bem, muito obrigado, padre. Meu amigo Ivo, aqui do PT, a respeito dos comentários do padre Severino, você tem a falar sobre isso? Se confere, então, e assina embaixo tudo que o padre falou. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Acho fundamental esse momento, a gente estar aqui passando esse esclarecimento, tirando algumas dúvidas para a população através desse veículo de imprensa que vocês têm em mão aí e que é fundamental. Mas eu gostaria de primeiro falar um pouco do partido e dessa pré-candidatura do padre Severino. Foi um nome que nós construímos, que nós tínhamos como objetivo de levar a prefeitura, trazer uma prefeitura do Conde. E o nome do padre Severino, não desmerecendo os outros companheiros, mas era aquele nome que a gente tinha o apoio, se não de todos, mas pelo menos da maioria dos integrantes do diretório e da militância do PT. Quando se falava o nome do padre Severino, quer dizer, dentro do partido, esse seria o nome a construir esse caminho, Então a gente agradece, eu como presidente do partido, agradeço ao padre Severino pela contribuição também, que ele não só deu, como está dando, continua dando. Quero dizer aos companheiros também que a retirada, a desistência de padre Severino não significa dizer que o PT não vai caminhar, nem que o PT não tem candidatura própria. Nós precisamos entender, e passar para a população
de que o partido tem um grupo, né? Nós temos um grupo, nós temos uma chapa de vereadores, de pessoas que vieram para construir esse grupo, nós temos um compromisso com eles. Então o PT tem sim, mesmo o Padre Severino, que no momento diz que não é mais candidato, muito embora nós ainda temos tempos, né? O que nós precisamos é até o final de março agora, o partido precisa, o diretório, encaminhar, dizer que o PT tem candidatura própria, né? O nome da companheira Socorro Rodrigo foi um nome que foi levantado e indicado por Padre Severino na última reunião do diretório. E que também companheiros levantaram o nome do companheiro Edinho, que já foi candidato a prefeito pelo partido na campanha passada e que ainda está na militância do partido. Agora, oficialmente, nada ainda está posto nem resolvido, porque nós temos datas e o presidente do partido também está aqui ao lado do Padre Severino, mas não significa dizer que estou tomando partido, não. Eu, como presidente, eu tenho o dever e a obrigação de cumprir o regimento interno do partido, porque quem decide não sou eu, quem decide é o diretório. Muito embora nós tenhamos essa maioria, ficamos um pouco à vontade até dentro do diretório, mas é o diretório que vai definir, vai ter os momentos. Então, nós temos, a princípio, 2 nomes que estão sendo aí, quem sabe, trabalhados para uma possível pré-candidatura a prefeito pelo partido. O companheiro Edinho e a companheira Socorro Rodrigo. Presidente, agora, nós temos datas ainda para... Sim. Sobre a última questão a respeito da briga que teve no PT estadual, isso influi alguma coisa na cidade de Conde ou isso não tem nada a ver? Companheiro, eu como partidário, como filiado ao PT e como presidente, eu lhe respondo o seguinte: cada município tem a sua história. A história lá da capital é uma, aqui do Conde é outra. Eu acho que não interfere em nada. Vamos aguardar também, porque só no dia 18 é que nós vamos saber o resultado lá dessa questão de João Pessoa, né? Eu acho que não influi em nada. O estatuto do partido diz que cada diretório, é por isso, essa razão dessa disputa lá em João Pessoa, porque a maioria e um grupo de maior peso, onde tem os 3 deputados, Luciano Cartacho, Anísio Maia e Anastácio, esse grupo, esses 3 deputados fazem parte, são aliados da estadual, da direção regional do partido. Então, enquanto o deputado federal Luiz Couto está mais aliado a esse outro grupo, mais próximo ao diretório municipal. Então lá na capital está tendo essa divergência, mas é claro que isso a gente já está acostumado, porque faz parte da história do partido. Esse partido tem essas histórias de briga, mas eu acho até importante, porque é assim que se constrói, né? Se não há democracia, se tem um só que manda, então as coisas ficam difíceis. Então no partido, no PT, tem isso. E cada um tem que trabalhar para ocupar os seus espaços. E aqui ninguém manda, e sim um conjunto, um grupo, e a gente tem que cumprir normas. Muito bem. Para finalizar aqui, temos aqui nosso amigo Socorro, que é um dos nomes citados para ser a pré-candidata a prefeita pelo PT aqui na cidade de Conde. Socorro, suas palavras, por favor, você tem que falar sobre isso. Como você aceitou esse pedido, esse chamado aqui da convenção, digamos assim, dos seus filiados do PT aqui na cidade? Boa tarde a toda a população. Eu me sinto muito feliz e lisonjeada pelo meu nome ser citado. No meu diálogo com o Padre Severino e com seu Ivo, companheiro Ivo, como presidente, eu só tenho que agradecer. E aos companheiros que, quando o Padre Severino sugeriu o meu nome, eu fiquei muito, vamos dizer assim, lisonjeada, como eu falei no início, e agradecida, porque ele sabe do meu trabalho dentro do município. As pessoas conhecem a minha luta, o meu desenvolvimento em relação a querer o melhor para essa cidade. Me sinto uma cidadã condense de coração. Não nasci aqui, mas eu me sinto uma cidadã condense. E eu gostaria muito de fazer parte deste grupo, e que esse grupo foi onde eu fui muito acolhida, onde as pessoas que aqui estiveram comigo, sempre me trataram muito bem e ficaram
as pessoas com quem a gente conversa estão solícitas com o nome, tanto meu, também como do companheiro Edinho. E eu, assim, acho que isso é normal, não vamos chamar de uma disputa, vamos chamar de uma construção. Uma construção onde existem nomes e que esses nomes podem ser trabalhados. E que a população e que as pessoas possam entender que o PT do município do Conde, ele tem uma caminhada, como o companheiro Ivo falou e como o padre falou, ele não desistiu. O padre Severino não desistiu. Ele apenas está nos ajudando na construção de nomes onde a gente possa fazer uma prefeitura dentro do Conde. E eu creio, assim como o padre Severino, na sua fala sábia, no dia que colocou meu nome, que Lula colocou o nome da presidente Dilma, que ninguém a conhecia, e assim ele teve a questão, Lula, né, como presidente, de indicar o nome de uma mulher, e hoje ela é presidente. Eu creio que foi sabedoria do padre em colocar meu nome também, não como melhor do que ninguém, mas em sabedoria, porque este é o ano das mulheres. Né? E em relação a justamente a política pública para as mulheres. Então a política pública para as mulheres vai justamente favorecer a todo esse conhecimento, a todo esse passe do partido, onde a gente tem uma mulher como presidente. E eu me sinto muito satisfeita em participar deste grupo. Espero que nessa decisão, como o companheiro Ivo, na disputa, não vamos dizer na disputa, mas no diálogo, possamos decidir e que seja o Conde tenha uma definição de um nome, ou eu ou o companheiro Edinho, mas que possamos ter uma candidatura própria dentro do município. Socorro Rodrigues, nas eleições de 2008, você foi candidata a vereadora pelo partido PMDB. Naquelas eleições, quantos votos você teve? Companheiro, vamos dizer assim, né? Os companheiros que me conhecem sabem da minha luta em acreditar numa política. Na época, em 2008, eu entrei na política quando fui convidada pela comunidade de Paripe, onde eu era professora e diretora da comunidade. E lá, a comunidade, vendo o meu trabalho, me convidou para que eu fizesse parte de uma campanha política com o doutor Temístocles na época. Foi a primeira campanha que eu fiz. Nessa campanha, a primeira vez que fui candidata, eu tive 87 votos. Não cheguei a estar entre os candidatos que ganharam. E fiquei justamente no diálogo e conversando com a população. Todo o meu trabalho foi sempre desenvolvido em relação a trabalhar com a comunidade. Na outra gestão que houve, que foi de Aloysio Regis, em 2008, fui candidata. Nessa candidatura eu tive 17 votos, onde eu tive problemas de saúde com família e não me predispus à candidatura. Fiquei trabalhando apenas para a candidatura do prefeito, onde justamente me predispus a trabalhar para a campanha da prefeitura e do prefeito. Então eu não fiz minha campanha, eu não trabalhei com a minha campanha, por motivos de saúde da família. E agora, né, com o convite, é justamente isso. Estou indo para uma candidatura, pedindo a Deus que seja feita a vontade dele. E que eu possa, né, estar aí. Também não sei se chegarei a ser uma pré-candidata a prefeita. E posso ser também uma pré-candidata a vereadora. Você acha, com o resultado que você teve nessas eleições, você acha que tem condições de chegar a ser a prefeita dessa cidade? Sim, eu acho que para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para eles sim. E se eu fui escolhida por um padre, onde tem, na sua sabedoria, ele tem a inspiração divina, eu acredito que eu posso chegar lá. Não que ele seja melhor do que ninguém, mas ele tem, vamos dizer assim, um dom maior. E eu questionei, ele sabe que eu questionei, mas eu não posso questionar a Deus. Eu posso questionar os homens, a Deus não. E se ele me colocou como uma pré-candidata, eu estou designada a ir, ganhando ou perdendo.
com voto ou sem voto. Com as pessoas que acreditarem na bandeira de luta e de trabalho, eu estou para contribuir ao município. Então, muito obrigado. Voltando para o doutor Ivo,